Eu quero inicialmente parabenizar você que está buscando conhecimento através deste canal de comunicação. Conhecimento é a chave para a liberdade, e liberdade é a chave para ser feliz e ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Meu nome é Sérgio Neves Iescas. Eu sou formado em eletrotécnica, com ênfase ao estudo de controle de processos industriais, formado em eletrônica e tenho vários cursos do Senai nas áreas de programação de CLP, automação e instrumentação. Inicialmente, vamos começar o nosso estudo sobre programação com a plataforma, o software A1 da Atos. Em seguida, vamos realizar a mesma programação na plataforma, o software Step 7 da Siemens. Ok, vamos iniciar nossos estudos elaborando um programa para executar uma partida em regime estrela-triângulo num motor elétrico trifásico. É indispensável dizer que para criar um programa é necessário ter pleno conhecimento do processo, conhecer os detalhes, os pormenores do funcionamento do equipamento ou do sistema a qual você deseja transcrever através do programa que você vai criar para executar as tarefas que são necessárias. Ok, então vamos inicialmente estudar a partida estrela-triângulo para, a partir do momento que nós tenhamos o conhecimento de como ela funciona, elaborar o nosso software. A partida estrela-triângulo é utilizada para amenizar quedas de tensão na rede de alimentação, reduzindo a corrente de partida dos motores de indução elétrico, corrente alternada trifásico. É um dos métodos mais utilizados para a partida com tensão reduzida nos motores elétricos de corrente alternada industriais. A partida direta de um motor de indução trifásico tipo gaiola, como já se sabe, exige da rede de alimentação uma corrente bastante elevada, que, dependendo da potência do motor, esta pode ocasionar quedas de tensão na rede de alimentação, interferindo em equipamentos eletrônicos, como computadores e CLPs e demais equipamentos. Ok. Os motores de indução trifásico, que possuem no mínimo 6 terminais de acesso, podem ser ligados à rede de alimentação, tanto em estrela como em triângulo. Quando ligamos em estrela, a tensão de fase do enrolamento é 1 dividido por 1,732, ou aproximadamente 57,8% do valor da tensão de linha. Vamos analisar o quadro apresentado a seguir. Para termos uma maior e melhor compreensão do sistema de partida estrela-triângulo e de como o mesmo funciona, como se dá a redução da tensão e da corrente. O fechamento denominado estrela é o tipo de fechamento para tensão maior, neste caso 440 volts. Faz uso das contatoras C1 e C3. RST são nossas fases, L1, L2 e L3. Nós temos fases conectadas ao terminal 1, 2 e 3 e o terminal 4, 5, 6 estão curto-circuitados. Então, a contatora C1 conecta as fases R, S, T ao motor e a contatora C3 curto-circuita ou interliga as fases 4, 5 e 6. Ao analisarmos o diagrama que representa o fechamento do tipo estrela, podemos verificar que existe uma divisão na tensão de linha, causado ou devido ao tipo de interligação das bobinas, causando uma divisão na tensão de linha. Logo, temos que a tensão de fase não é a mesma que a tensão de linha. Se nós observarmos
a fase L1 e L2, R e S, 380 volts. Ela está dividida pela interligação das duas bobinas. Então, a tensão de fase é aproximadamente 220 volts. De que maneira nós calculamos a tensão de fase? A tensão de fase é calculada da seguinte forma. Tensão de fase é igual tensão de linha dividido por raiz de 3. Tensão de fase é igual 380 volts dividido por 1,73. Logo, temos o resultado que a tensão de fase é 219,6 volts, aproximadamente 220 volts. O fechamento denominado triângulo é o tipo de fechamento para a tensão menor. Neste caso, 380 volts. Faz uso das contatoras C1 mais C2. C1 mais C2. Neste caso, nós temos fase ligadas ao terminal 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. De que maneira se dá o fechamento? Terminal 1 e 6, fase L1. Terminal 2 e 4, fase L2. Terminal 3 e 5, fase L3 ou RST. Nós podemos observar que no fechamento denominado triângulo não existe a divisão de fase. A fase, a tensão de linha 380 é idem a tensão de fase também 380. Logo, através da análise do esquema elétrico, verificamos que existe uma relação de tensão e corrente elétrica entre os tipos de partida estrela e triângulo. A relação de tensão elétrica já foi vista e mencionada, onde verificamos que existe uma queda na tensão de fase com relação à tensão de linha, de 380 para 220 volts no fechamento em estrela. A relação da corrente elétrica entre os tipos de partida é dada pela expressão a seguir. Corrente de partida em estrela. Tensão de linha dividido por raiz de 3 vezes a impedância do bobinado. Corrente de partida em triângulo. Raiz de 3 vezes a tensão de linha dividido pela impedância do bobinado. Ao executar esta expressão, na simplificação das frações, nós vamos chegar a uma razão de 1/3. Uma vez que chegamos à razão que, através da expressão apresentada, a corrente de partida em estrela é de 1/3 da corrente de partida em triângulo, podemos então calcular a corrente de partida através da corrente nominal do motor. Qual o cálculo para a corrente nominal no motor trifásico? Corrente nominal é igual potência em watts multiplicado por CV ou HP, sabendo que 1 HP é 735,5 e 1 CV é 746 watts, dividido por raiz de 3 vezes a tensão nominal, vezes o cosseno do ângulo, vezes o rendimento nominal do motor. Daí temos que, no motor de 30 CV, numa tensão de 380 volts, a corrente nominal seria 44 amperes. Por quê? 30 vezes 735,5 é 22.065. 1,73 vezes 380 vezes 0,85 vezes 0,90 é 502,9. Daí temos o resultado de 43,87, arredondados para 44 amperes. Agora que já temos a corrente nominal do motor, vamos calcular a corrente de partida. A corrente de partida é igual. A corrente de partida direta é
igual, ou seria de 6 a 10 vezes a corrente nominal. Então, a corrente de partida direta é igual, ou seria de 6 a 10 vezes a corrente nominal do motor. Se nós usarmos a faixa inferior da escala, 44 vezes 6, corrente de partida, 264 A. Teríamos uma corrente de partida de 264 A. 264 A é a nossa corrente de partida. Com uma relação de 1/3, ou seja, 264 dividido por 3, temos que a corrente de partida em estrela é de 88 A. E a corrente máxima de funcionamento em triângulo seria 44 A. Ok, vamos então verificar o funcionamento do nosso sistema. Nós temos na descrição do nosso circuito a parte do comando e a parte da potência. O comando tem fusível, relé térmico com contato NF, botão desliga com contato NF e botão liga com o contato NA que estava acionado, eu desacionei. Ok. Com o acionamento do botão B1, que é o contato NA, nós energizamos a contatora, o relé temporizador D1, que é o relé específico para a partida estrela-triângulo. Temos a contatora C3, a contatora C2, a contatora C1, contato auxiliar do C3, intertravamento de segurança, contato auxiliar do C2, intertravamento de segurança, contato aberto temporizado para partida em estrela do temporizador D1, contato aberto temporizado para regime de serviço em triângulo do temporizador D1 e ajuste de tempo para extinção de arco no contato de C3. Nós temos um contato aberto de C3 para acionamento de C1 e temos um contato aberto de C1, que é o selo do acionamento da contatora C1, e temos um outro contato aberto de C1, 13 e 14, que é o selo do acionamento do sistema. Ok, essa é a descrição do comando. Na descrição da potência, nós temos a descrição das fases, RST, temos aqui um sistema de fusíveis, a descrição dos fusíveis para as 3 fases, contatora C1, contatora C2, bobina da contatora C1, bobina da contatora C2, bobina da contatora C3. A contatora C1 tem 3 contatos de carga e 2 contatos auxiliares normal aberto, já descrito. A contatora C2 tem 3 contatos de carga e 1 contato auxiliar NF, também já descrito. A contatora C3 tem 3 contatos de carga, 1 contato NA auxiliar e 1 contato NF. Temos a descrição de um motor com 6 terminais, polo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o relé térmico acoplado à linha de comando, com seu contato acoplado à linha de comando. Ok, vamos então verificar o funcionamento do sistema. O sistema vai iniciar, vai fechar C3, contar o tempo de partida. Após o tempo de partida, ele vai abrir C3 com 10 segundos, vai, após esses 10 segundos de partida, contar o tempo de extinção de arco na contatora C3 com 10 milésimos de segundo e após os 10 milésimos de segundo, vai fazer o acionamento do sistema em triângulo, que vai permanecer acionado C1 e C2 com o acionamento normal do motor. Vamos então verificar. Regime de partida de 1/3 da corrente em estrela, tempo de extinção de arco, e
acionamento do regime normal de funcionamento em triângulo. É importante mencionar que os tempos aqui foram colocados apenas para que você tenha uma visão do funcionamento. Na próxima aula, nós estaremos fazendo a instalação do software, configuração e a programação.